Quero mostrar para você algumas passagens bíblicas onde Jesus deixa claro que muitas pessoas que estão dizendo o nome dele não vão herdar o reino dos céus, não vão entrar na cidade santa, Nova Jerusalém. Por exemplo, Jesus deixou isso com muita clareza, no capítulo 7 de Mateus, quando ele fala: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Isso é Mateus 7, a partir do 15. E lá no 21 ele fala assim: naqueles dias muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome evangelizamos, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus responde: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu quero mostrar para você um testemunho de um determinado homem que Jesus fala que de fato uma pessoa que converteu ao Senhor Jesus, uma pessoa que foi mudada, não só na teoria, mas na prática. Isso se encontra lá em Lucas capítulo 19, um homem chamado Zaqueu, um cobrador de imposto, e o cobrador de imposto ele não é bem visto desde a criação do mundo até hoje, Mas ele mostra que de fato ele foi convertido. E através desse homem você vai entender que muitos homens, que alguns chamam homens de Deus, de fato não tem nada a ver com as escrituras. E eu digo para você, se as escrituras elas não aprovaram a minha caminhada, eu estou reprovado. Então não adianta você se gabar: eu sou de Deus, eu sou um apóstolo, eu sou um missionário, eu sou um profeta. E então a palavra de Deus se encontra lá no capítulo 19 de Lucas, onde Jesus viu Zaqueu em cima de uma árvore e disse: Zaqueu, desça que hoje eu vou ficar na sua casa. E Zaqueu, como era um homem mal visto, cobrador de imposto, ele tinha fama de mal, de ladrão, e ele fala: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais e resolva dar metade aos pobres. E aí Jesus fala: hoje houve conversão nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. E claro que para você herdar o reino dos céus, você não precisa dar o que você tem para os pobres, porque a maioria dos brasileiros são pobres, Nós somos pobres. Mas de fato o que o Senhor Jesus quer é que nós se arrependa. E o que é arrependimento? Por exemplo, aquilo que você fez, não tem como você voltar atrás, mas você pode, por exemplo, se você roubou alguém, você vai devolver. Se você tem condições de ajudar o necessitado, você ajuda. Mas a conversão não é só isso, a conversão é uma mudança de vida. Por exemplo, conversão, se você vai linha direta e aí você precisa, por exemplo, eu estou numa avenida aqui, conversão, eu preciso converter à direita ou à esquerda. Então conversão é você mudar de vida. Quanto Lucas 3 lá, que João Batista faz um discurso para aqueles fariseus que vinham até ele, ele falou: olha, vocês ficam dizendo que vocês é filho de Abraão, que vocês é de Deus, vocês precisam produzir frutos de arrependimento. Então quando a pessoa se converte, os frutos deles são diferentes. Alguma coisa tem que ser mudada. Então não adianta você dizer que você vai para o céu, que você é isso, aquilo. A sua vida tem que ser mudada. Então um dos maiores exemplos de pessoas que se converteram é esse Zaqueu. Porque ele falou: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes e voltar metade aos pobres. E onde que eu quero chegar? Eu quero chegar porque muitas pessoas hoje que se chama de homens de Deus, de fato eles é o contrário de Zaqueu. Eles veio pobres e se tornaram ricos. Isso não é evangelho, mas eu sempre, quando eu tenho que citar as escrituras que elas estão cumprindo, e você precisa
ter certeza, a salvação é real. O Senhor Jesus veio aqui neste mundo fazer um sacrifício para perdoar os meus pecados e os seus pecados, porque por nós mesmos jamais nós alcançaria a perfeição de entrar no céu, porque no céu só vai entrar perfeito, mas essa perfeição vamos alcançar ela somente com o sacrifício de Cristo na cruz. Mas que prova que você se tornou um seguidor de Cristo? É você pegar a cruz dele. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, ele diz: imita Cristo como eu imito. O Senhor Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele fala: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Nós vamos alcançar a perfeição de Cristo? Nunca. Mas eu sempre digo, nós temos que ser justos uns com os outros. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então não vem com essa conversa fiada que você é um seguidor de Cristo, mas você fica desgraçando a vida das pessoas. Você precisa mostrar frutos, não é questão de obras. A obra que tem que ser feita tem que ser na sua vida. Se você se converteu de verdade, você tem que haver mudança na sua vida. Suas atitudes têm que ser corretas. E essa é a verdade. Eu não estou dizendo para você que eu não sou pecador, porque o próprio Jesus diz: quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores, a nossa mente é pecaminosa. Mas se você se tornar um escravo de Cristo, se você carregar a cruz de Cristo, você vai morrer e vai ressuscitar com um corpo incorruptível. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas se você não aceitar esse sacrifício de Cristo, essa cruz, infelizmente você vai ressuscitar para o juízo final. E esse dia triste é aí onde que você vai ouvir aquilo que Jesus falou: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E essa é a verdade. Se você não crê na verdade que é as Escrituras, infelizmente eu não posso fazer nada por você.